Eu sou eternamente grato a Deus por causa que ela é incrível, eu a amo e eu te amo, meu amor, muito. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado você na minha vida, porque eu não imaginava viver o que eu tenho vivido, não imaginava estar casada, não imaginava tudo isso. Foi muito maravilhoso, eu não me arrependo de ter te escolhido, eu não me arrependo de ter aceitado casar com você. Eu tenho chegado mais perto de Deus através da sua vida, eu tenho visto a presença de Deus sobre você todos os dias e pela glória de Deus nós estamos firmados em Cristo, que é o nosso primeiro objetivo, nossa primeira rocha que nós temos nos alimentado e nos fortalecido, que é em Cristo. Tudo começou no grupo de teatro. A gente se conheceu lá e na época a igreja estava dividida em grupos, né? E daí o grupo que eu participava ia fazer uma janta. E daí como ele não era do mesmo grupo, mas ele tinha participado do teatro, surgiu a ideia de fazer a janta do meu grupo junto com as pessoas que participaram do teatro. Mas a janta não acabou acontecendo. Mas daí esse foi o motivo que ele veio me chamar no WhatsApp. Porque daí ele me mandou imagens mesmo luxuosas, assim, zoando de como teria que ser a janta, porque a janta seria na minha casa. E foi disso que a gente começou a conversar. E daí a gente ficou ficando próximo, mais do outro, fomos se conhecendo, mas na amizade. Eu achava, né? Aí as pessoas começaram a zoar da gente, todo mundo vinha falar super bem dele pra mim, nossa, a moral dele tava lá em cima. E daí eu descobri que ele estava orando por mim, as meninas me contaram, né? Delas, mas não é pra contar, tá? Ele pediu segredo. E daí eu descobri que ele estava orando por mim e que não era bem só amizade, assim. Já tinha uma certa intenção ali, brincadeira. Não, mas assim, até o momento eu comecei orando por ela, certo? Não tinha contado pra ninguém, orei um certo tempo sem conversar com ela. E eu pedi como se fosse uma confirmação, se fosse para mim orar e continuar orando por ela, se eu tivesse um sonho, uma visão, um sonho, que fosse eu estando no altar com ela. Eu os amo muito, eu os admiro muito mesmo, a dedicação de vocês, o esforço de vocês com nós e com nossos irmãos, o companheirismo. Vocês são grandes exemplos para mim e para meus irmãos. Te amo, pai, te amo, mãe. As confiantes que o Senhor é poderoso para conduzir suas vidas, agora como marido e mulher. E que Deus te abençoe. São felizes para sempre. Isso então foi algo que eu pedi para Deus, para que Deus me desse um sonho desse. E eu determinei o dia, falei, Deus, eu quero um sonho na quarta-feira, porque era numa segunda, porque eu tava orando por ela, porque eu não queria que fosse algo que me frustrasse e nem frustrasse ela, e que Deus viesse falar para nós que não era o que Deus queria. Então aí eu queria uma confirmação antes de conversar com ela. Eu estava orando, mas eu queria uma confirmação antes. E eu pedi para Deus que eu visse ela no altar e o sonho fosse na quarta-feira. E chegou nesse dia, eu dormi, acordei, deu, nossa, não sonhei, deu, tudo bem. Fazer o quê? Então, se não é de Deus. Mas eu fiquei orando e sempre eu ficava pensando e orando por ela. Daí até que nessa mesma semana eu fui numa casa de uma certa pessoa da igreja lá, uma amiga, que a mãe dela convidou todos os jovens lá para ir comer lá num domingo.
A gente foi e até que ela pegou e falou, eu tive um sonho com você e com a Vanessa. Eu disse, sonho? Sério? Sério? Eu tive um sonho com vocês, que eu vi você no altar, vocês e ela que estavam casando. Daí tipo, nisso eu já... Sério? Eu já peguei e perguntei, mas quando foi? Ela falou, foi na quarta-feira por aí, eu acho. Terça ou quarta-feira. Daí nisso já me deu a confirmação, que Deus já tinha me confirmado que ela seria minha esposa. E eu não posso dizer que eu não perdi tempo, né? Peguei, fui, conversei com ela e tal, disse tudo que eu estava sentindo por ela, o que Deus tinha falado ao meu coração. E eu mostrei isso pra ela e falei que se fosse possível, se ela aceitaria se namorar comigo em corte. Que seria um relacionamento onde a gente não teria nenhum contato físico, a gente só iria se beijar para ter o primeiro beijo no altar. E ela, ao mesmo tempo, ela pensou assim, pensou, mas aceitou a hipótese. Aí... Mas eu não sabia, eu só fui... Quando eu fiquei sabendo que ele orava por mim, logo em seguida teve um encontro com Deus, que foi em agosto, final de agosto. E no encontro com Deus, a mulher estava contando a história dela e tal, e ela falou que o namoro dela foi em corte, que eles só se beijavam na bochecha, na mão, mas não na boca, né? Que na boca era só no altar. E deu, nossa, eu nem sabia que existia um namoro assim. Mas aquilo passou. Aí quando a gente estava orando, e dele falou que nós queria que o nosso namoro fosse em corte, eu não sabia muito a respeito de como era um namoro assim. Mas eu falei, na hora eu aceitei, tá, tudo bem, pode ser em corte, vai ser meio estranho, difícil, mas tudo bem. Aí eu cheguei em casa e fui pesquisar, porque eu queria saber testemunhos de casais que se casaram em corte e como que foi o casamento, né? E eu achei um testemunho de uma história muito linda e ela contou que o que mais me chamou a atenção na história foi que os dois falaram que apesar de eles namorarem só 1 ano e 6 meses, quando eles casaram, eles se conheciam totalmente, não foi surpresa, porque é muito comum você ouvir, você casa e daí você descobre como a pessoa realmente é e tal. E eu tinha muito medo disso. E quando ela contou que por o namoro em corte, ter mais conversa, você conhece mais a pessoa e a família dela, e foi um casamento assim, que eles conheciam exatamente um ao outro. Então eu falei, não, eu quero isso também pra mim, eu quero viver essa experiência de beijar a pessoa que eu vou passar o resto da vida só no altar, eu quero saber como que é isso. E daí foi quando eu realmente aceitei e quis que o nosso namoro fosse em corte. E nisso, a gente também estava preocupado que a gente começou a fazer na véspera do nosso casamento. A gente vai ter que ver se a gente vai conseguir na lua de mel com a gravata. Porque senão a gente não vai ter lua de mel. Não tem como, dinheiro. Não tinha dinheiro, porque o nosso dinheiro ficou meio certinho, acho que faltando bem uma quantia pequena, não era muito, mas uma quantia pequena do lugar lá, do espaço. Mas a gente já tinha pagado, só que era para alguém que a gente ia devolver. E a gente ficou naquela, então a gente não vai na lua de mel, a gente vai ter que ficar na nossa casa. Mas tudo bem. Casar e ir pra casa. Mas a gente tava feliz igual, glória a Deus, né? Nós tava feliz igual, mas a gente queria fazer, vamos num lugar diferente, queria ter a lua de mel, o momento. E na véspera do nosso casamento, um dia antes, pela manhã, a gente tinha recém-casado no cartório, no civil, a gente tinha casado e a gente tava na casa dos pais da Vanessa. A gente tava lá, daí de repente uma certa pessoa buzinou, que eu sabia que eu tava lá, e me chamou, vem cá, Dini, vem cá. Deu, opa, beleza? E aí, tá tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Falei, vim trazer uma coisa pra você, acho que vai te ajudar. Aí nisso era um valor em dinheiro que tipo dava pra passar umas 3 luas de mel tranquilo, num valor assim muito bom, que nos abençoou, nos ajudou, que a gente já pegou assim, não, vamos pegar e já vamos separar aqui pra fazer a lua de mel certinho, já agendamos o lugar lá, um lugar muito bacana, muito legal mesmo, com diversas coisas pra se divertir lá e brincar, muito bacana mesmo. Aí, bem sítio, assim, aquelas coisas que a gente gosta, deu bem certinho. Uma comida assim, a caseirona de vó, aquelas de vó, sabe? Fogão a lenha, muito bom.
foi tudo incrível nosso grande dia, foi perfeito, 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 perfeito. Nós nunca esquecemos de honrar a Deus desde o começo do nosso namoro até o final, até o dia da cerimônia. A todo momento a gente estava exaltando o nome de Deus, porque Ele é o centro a todo momento. Isso. E a gente somos eternamente gratos a Ele porque Ele fez perfeito. Isso. A gente pensava que Deus ia fazer um negócio muito bonito, muito legal, mas não, Deus veio e fez o melhor, fez o perfeito. Por causa que Deus, né? Ele é perfeito, Ele Deus surpreendeu apavora. nós. E é o que nós sempre falamos, o nosso lema que a gente diz sempre, que Deus, Ele apavora. É isso. E era isso, nossa história. Pequena história de 45 E, minutos. e foi, deixa eu esquecer aqui de falar a parte mais importante. Foi incrível o nosso primeiro beijo no altar. Foi incrível, gente do céu, meu Deus do céu, não tem o que falar. É muito foi incrível, louco. incrível, muito é louco. como se você nunca tivesse beijado Tipo ninguém assim, você ficou antes. assim, parece que você ficava com aquela pressão assim, cara, todo mundo te olhando, esperando você fazer aquilo lá. Pensa comigo, não, pensa comigo agora. Pensa, você tá naquela pressão. Todas aquelas pessoas te olhando pra você assim, ai, ele vai beijar, ele vai beijar. Pensa a vergonha que não deve dar. Gente, me deu uma vergonha. Tô falando sério, mas ao mesmo tempo me deu uma vontade de dar uma lascalha, um beijo aqui nessa morena. Que foi, glória de Deus, nosso casamento, nós honramos a Deus. Pessoas até do lugar foram impactadas, que elas ficaram tipo, cara, vocês deram o primeiro beijo no altar? Sim, foi algo, compromisso que a gente fez com Deus, primeiramente. E Deus, Ele nos honrou, Deus honrou. Ele fez tudo perfeito. Então eu dou graças a Deus por causa que pessoas foram impactadas, porque esse era um dos nossos primeiros objetivos, era que Deus impactasse pessoas naquele lugar. E foi o que Deus fez, principalmente no lugar, as pessoas donas do ambiente lá, que eles ficaram impressionadas, ficaram, nossa, que legal. E glória a Deus, era essa a nossa história. Agora acabou, né? Agora acabou. Descobri que pode ser tão diferente com você. Não se pode suspeitar dos seus caminhos. Sempre é tempo de viver uma nova história a escrever. O Deus que não cansa de me surpreender. Tu és a razão do meu respirar, o som que eu busco é pra te fazer sorrir. E a cada estação eu quero passar, descobrindo a beleza de contigo andar. Tu és a razão do meu respirar, o som que eu busco é pra te fazer. Nós falamos no altar, até que a morte nos separe, é até a morte, ou até a vinda de Cristo, quando Ele voltar de novo. Pela glória de Deus, e eu te amo. E eu escolho estar com você todos os dias, porque você me faz uma pessoa melhor e você é uma pessoa incrível. Você é o meu moreno e eu te amo muito. Agora me dá mais um beijo. Ah, eu não. Agora eu posso beijar.